Agora sim, ao vivo em mais um podcast Mamãe Elefante. E no podcast de hoje eu trouxe a Larissa Barcelos para explicar para a gente contar um pouco da história dela, como que ela se tornou uma mamãe elefante e conseguiu eliminar muitos sintomas aí do TDAH da filha dela. E o nosso intuito nesse podcast, o meu intuito nesse podcast, é usar a história hoje da Larissa para inspirar você que de repente passa aí pelas mesmas dificuldades que ela passou, e ela já vai contar isso melhor para gente, inspirar você a também conseguir o resultado que ela conseguiu na casa dela, inspirar você a conseguir esse resultado aí também. E conforme a gente for conhecendo a história da Larissa, talvez você se identifique com algumas situações aí na sua casa. A gente vai entender o que ela fez para ter o resultado, a gente vai entender também os tropeços que ela teve aí no meio do caminho, e a gente sempre consegue aprender com os erros, né, das outras pessoas e com os acertos também. Então, que a história dela inspire você hoje mais uma vez. Larissa, seja bem-vinda, dessa vez no podcast Mamãe Elefante, né? E, Lari, queria entender primeiramente, né, para as mamães que estão aí em casa também te conhecerem melhor, me fala um pouco de você e da sua filha, quantos anos ela tem, como que era essa relação com o TDAH, se você tinha um diagnóstico já ou não. Meu nome é Larissa, tenho 40 anos, sou psicóloga, sou coach e também mentora de mulheres, né? Ajudo a mulheres a terem mais abundância, plenitude na vida, na área emocional, física e espiritual. E eu mesma me encontrava numa situação, né, com a minha filha que assim, poxa, santo de casa às vezes não está fazendo milagre. E eu percebi assim, o que está acontecendo? Que eu não estou conseguindo ter um bom relacionamento com a minha filha. Então, assim, a minha crise naquele momento era essa. Ela era uma opositora, assim, ela era, né? Tudo que eu falava para ela, ela se opunha ao que eu falava. Com dificuldade, bastante dificuldade na obediência, em obedecer. Só que antes disso, né? Desde ela pequena, ela já tinha a questão da desatenção. Sempre assim, sua filha é muito inteligente, ela se relaciona até bem com as outras crianças, mas tem a desatenção. Ela, às vezes, está no mundo dela e não se conecta ali com a atividade, às vezes, entendeu? Então, assim, desde o maternal me falando isso. Aí, também, chegando lá no jardim, vamos dizer assim, tinha a questão da agitação. Às vezes, ela era impulsiva. Até no maternal mesmo, ela chegou a morder, né? Criança. Então, assim, já tinha ali um pouco da questão da desatenção e também da agitação. Às vezes ela não sabendo assim, muito o que fazer, tinha tendência agressiva, né? Chegou a fazer aquelas birras horrorosas no meio da rua e no mercado, entendeu? Assim, gente, não acredito nisso. Eu que ficava olhando assim, quando eu não era mãe ainda, né? Não acredito, minha filha nunca que vai fazer isso. E, infelizmente, né, eu tive que pagar com a língua. Mas, assim, gente, eu preciso melhorar como mãe. Então, assim, quando eu era pequena, eu melhorei. Eu consegui, assim, bom, se minha filha tem alguma questão ou não, pode ser só uma personalidade forte, que eu, na verdade, pedi para Deus. Pedi assim, eu quero uma menina, assim, super posicionada, porque eu não era assim, sabe? Mas aí já era uma questão da minha própria rejeição. Olha só, quando a gente deposita uma expectativa no filho que tem a ver com a gente mesmo. Então, eu consegui perceber isso também, que tinha a ver com as minhas expectativas. Muitas vezes a gente coloca muitas expectativas em cima de um filho e na maioria das vezes, né, porque nunca é exatamente o que a gente planejou, vamos dizer assim. Então, tinha também essa expectativa, que eu queria que ela fosse super firme, super nananã, mas que também não desobedecesse, que não, né? Enfim, mas o que estava ali na minha frente era uma desobediência, era uma hiperatividade, algumas vezes, não era sempre. Mas quando ela estava com os amigos, até que quando ela foi crescendo, ela conseguiu se comportar bem, mas em casa, às vezes, aquela agitação de ficar passando o canalzinho, né? Ou ficar pulando também, para lá e para cá. Quando eu estudava com ela para a prova, era quase um drama, um teatro, entendeu?
na prova de história, e vamos lá, e ela correndo de patinete para lá e para cá, nas varandas, para lá e para cá, assim. E quando começou lá o primeiro, segundo ano, começou uma coisinha ou outra de ter que estudar mesmo, que tinha prova, né? E ela decorava as coisas se movimentando. Porque se eu ficasse parada com ela assim, como eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi, eu já sabia disso, e na aula também da comunidade, a gente aprende a conhecer os nossos filhos e a gente também, que é sinestésico, auditivo, visual. E o meu canal é auditivo, então minha mãe falava as coisas para eu ficar repetindo, fazendo assim, ritmo e como é que chama? Quando a terminação é parecida no final, como é que é? Rima. Ela fazia muita rima. E eu, né, bom, vou fazer o mesmo, vai dar super certo com a minha filha, mas só que não, entendeu? Então, assim, eu tive que me aprimorar. Eu fazia quase que teatro para ela decorar as coisas, entendeu? E naquela época eu não percebia ainda que ela era visual. Minha filha é sinestésica e visual. Tanto é que é 500 canetinhas coloridas, entendeu? Gente, eu sou muito zero, assim. Meu papelzinho é assim, ó. É azulzinho, sabe? Enfim, Igual então ela eu. é muito Igual eu prática. também. E ela não, tudo colorido, tudo lindo, maravilhoso. E eu não. Então, assim, eu não sabia disso. Então, mas isso eu fui aprendendo. E, inclusive, no curso também a gente aprende, na comunidade. E, como eu estava falando dos sintomas da Giovana, então eu via isso, a questão da desatenção. Acontecia o seguinte, na prova e nos exercícios em casa, pulava a questão, pulava a palavra. Ela lia, ela sabe ler, sempre soube ler bem, só que ela lia e não prestava atenção no que estava lendo. Então, tinha muita dificuldade de compreensão de texto. O que ela conseguiu melhorar com o que eu já sabia, assim, da psicologia, do coach, mas, assim, quando chegou na hora da obediência e desobediência, que é um secundário, né, um sintoma secundário, ali eu comecei a me perder. Por que eu comecei a me perder? Por causa da minha própria insegurança. Algo que eu tive que, realmente, o curso me ajudou muito, foi a resolver a minha insegurança, né? A minha questão da autoconfiança, autoestima, que eu realmente já estava nessa jornada, mas tem uma hora, quando você vê ali uma pessoa que você não consegue ajudar, você se sente assim, caramba, como é que eu vou ajudar outras mulheres e que eu já tenho ajudado, se eu não consigo me ajudar minha própria filha? Então, assim, eu comecei a ter esses problemas, essas crises, aí que eu conheci a Alessandra, né? Conheci através de uma mentora também que a gente teve em comum, e através de um grupo, ela fez a chamada lá, quem tem dificuldade de relacionamento com seu filho, além disso, talvez, você tenha o diagnóstico de TDAH, e eu acho que talvez a minha filha possa ser TDAH. Então, e eu também estou com muita dificuldade de relacionamento com ela. Então, acho que é para mim isso. Aí a gente teve a entrevista, a gente, né, conversou. Existia essa suspeita, né, do TDAH, você nunca teve um diagnóstico dela. Mas hoje, tendo clareza, né, inclusive dos sintomas aí, quais que você já conseguiu eliminar? Que você fala assim, hoje, isso não é um problema mais para mim hoje. O estudo, porque assim, ela consegue focar, assim, só que ela tem que ter uma recompensa, entendeu? Uma recompensa muito clara. Olha, primeiro você tem que estudar para depois você poder brincar, ou ver televisão, ou ver celular, ou qualquer outra coisa, entendeu? Primeiro é o estudo. Então, aí ela estuda. Só que eu tenho que ficar ali supervisionando. Eu tenho que ir lá ver se ela estudou direito. Porque às vezes ela fala que estudou e assim, em um segundo faz o dever, sabe? Acabei. Entendeu? Só que assim, ela lê mal lido, então assim, não, tá aí volta, senta lá de novo, entendeu? Então, assim, eu melhorei. O que eu aprendi com o curso? Eu aprendi a supervisionar, coisa que eu tinha muita dificuldade, e eu tô cada vez melhor, né? Dar a direção e ficar ali supervisionando. Então, assim, ela melhorou bastante na questão de estudo, né? Assim, ela já era uma pessoa autônoma, mas assim, eu desenvolvi mais autonomia para ela, que foi o que a gente aprende no curso também. Então, isso ela melhorou muito, entendeu? Assim, a ponto de não ter dificuldade, assim, ela consegue perceber que ela tem essa dificuldade, mas ela consegue superar isso. A gente aprendeu isso também no curso, através de se conhecendo mesmo, né? Olha, filho, pode ser que você tenha essa questão da desatenção, mas você é super capaz de superar isso. É só prestar mais atenção, se esforçar mais. Talvez você tenha que se esforçar mais do que uma outra criança.
Mas tá tudo bem, é só se esforçar um pouco mais. Então ela percebeu que, bom, eu consigo me esforçar mais, e eu tenho um bom motivo para isso, uma boa recompensa, né? E Exatamente. através da recompensa, realmente ela tá mais focada. Legal. Além disso, a questão da agitação. a agitação melhorou. E como que ela melhorou? Através do planejamento que vamos fazer, entendeu? E eu acho que também através da linguagem do amor. Como ela sabe que em algum momento vai ter aquele momento ali junto, né? Que é o toque físico. E o outro ainda estou na dúvida, se é presente ou se ficar junto, né? Tempo de qualidade. Então, assim, eu ainda fico um pouco na dúvida. Ela mesma outro dia falou que é presente, mas será mesmo? Eu ainda estou investigando às vezes, ainda tô. Mas eu estou quase trocando, eu estou achando. A gente pode mudar, né? Interessante tá nessa isso. fase da pré-adolescência, né? Giovana está com quantos anos? 10. Eu esqueci de falar, gente. Ela tem 10 anos. O nome dela é Giovana. Entendeu? E isso pode ir alterando, né? Ao longo aí da nossa vida, sem problema nenhum. Então, ela pode estar nessa fase de transição, né? Mas o principal, você identificou e aí conseguiu, ela entendendo, né, que ela tinha a sua atenção, ela conseguiu melhorar bastante essa questão da agitação. Isso, reduz a agitação, seja por causa da ansiedade, seja por causa do TDAH, como eu já falei para vocês, eu não tenho a certeza se ela é TDAH ou não, mas eu preferi, assim, não me importar muito com isso. Eu quero o resultado, a melhora dela em todas as áreas da vida dela. E como não é nada, assim, mais crítico, né, eu realmente consegui assim, melhorar através do protocolo comportamental e também através da alimentação. Né? Então, eu já me dou por satisfeita, eu não preciso ficar correndo atrás de diagnóstico. Muito bom. Deixa eu só interromper um pouquinho para perguntar o que ele quer. O que você quer, meu amor? Quando você vai terminar? A mamãe vai terminar. A mamãe vai terminar daqui 30 minutos. Tá? Então vai lá. Sem interromper a mamãe de novo, hein? Pra gente poder ganhar sua recompensa. Qual é a minha recompensa? A gente brincar. Eles são super interessados na recompensa. Super interessados. É legal, eu até, gente, acho vantajoso quando o Luca, né, interrompe, porque eu consigo mostrar na prática como que eu faço as intervenções com ele. E, gente, essa questão da recompensa, né, você falou que ela ainda precisa, muitas vezes, dessa motivação, da recompensa. Toda criança precisa, né? Ela tá numa idade que, a partir de agora, isso vai começar a diminuir, né? Ela vai começar a perceber os benefícios por ela mesma, né? Sem precisar dessa motivação externa, mas isso é extremamente normal, né? E o Luca tá aguardando a recompensa dele no final. E ela mesmo já começou a perceber dessa autonomia dela, os frutos disso. Tanto que ela quis começar, ela pediu, mãe, eu posso começar a fazer bijuterias, aquelas coisinhas? Eu tô até com uma aqui, ó, que é dela, que ela fez, ó, sozinha. E tá vendendo no Play. Então ela já tá tendo assim, poxa, mãe, eu ganhei dinheiro, mãe. Tô muito feliz que ela ganhou dinheiro, ela já até gastou o dinheiro. Mas isso é outra história, né? Vamos dizer assim. Que legal. E, Lari, quando você entrou na comunidade, qual era realmente a sua expectativa? Né? Melhorar isso. Principalmente melhorar o relacionamento com ela, porque a desobediência. Tá. O principal era isso. Tinha as outras questões que eu já falei, do TDAH, da agitação, da falta de atenção. E, bom, quando você começou a aprender o que fazer, você começou a colocar em prática, né, o método, você teve alguns obstáculos que te impediram aí de colocar tudo em prática? Conta um pouquinho como que foi esse processo de quando você começou a aplicar mesmo a intervenção comportamental com ela, né, o protocolo alimentar. A primeira, assim, será que eu vou conseguir mesmo? Assim, era a dúvida, assim, gente, eu sei que eu preciso fazer, mas, assim, eu tinha muita dificuldade de, assim, caramba, me dá força para fazer isso tudo aí, para ser
mil e uma, né? Porque, assim, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar, né? Eu trabalho em casa, né? Eu atendo online. Então, assim, tem toda essa jornada da mulher, né? Que a maioria das mulheres passa. E que eu ensino também lá seja no coach, seja na psicologia, na terapia, enfim. Gente, eu preciso dar conta, né? Assim, até para eu poder ensinar outras mulheres. E faltava essa base emocional, né? Pela minha própria história, entendeu? Então, assim, eu realmente eu creio que eu curei de vez, né? A minha criança interior, através de ações. E eu me sentia sem força. Por que eu me sentia sem força? Porque, na verdade, eu estava com o meu emocional de uma forma infantil, né? Então, eu tive que sair desse lugar de menina para mulher. E isso é meu convite a vocês, que vocês podem, que vocês conseguem, que vocês vão dar conta, entendeu? E o principal é crer, né? Eu tinha dificuldade ainda de crer que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo, entendeu? É como se você precisasse de alguém para falar isso pra você. Eu vou te falar, querida, que você não precisa do seu marido te falando assim, ai, que ótimo que você está assim, que você está muito bem como mãe. Você não precisa de elogio, querida. Vai ser legal você receber elogio, mas você não precisa, entendeu? Eu vejo aí muitas mulheres lá na comunidade, assim, né? E eu até respeito, porque eu já fui criticada pelo meu marido. Você não consegue, talvez, cuidar direito. Da minha filha, graças a Deus, ele nunca falou, mas assim, da casa, sabe? Mas assim, e quanto aquilo me abatia. Mas você precisa lembrar que, assim, o que o outro fala sobre você não é você. Você sabe quem você é e que você realmente pode sair desse lugar, né? De ser, sim, uma boa mãe e tudo que que você quer ser. Você pode realmente ser, entendeu? Então, assim, minha maior dificuldade era ter essa força. Eu falei, gente, não vou falar com a Alessandra, porque eu sei que tem a ver comigo, não tem a ver com o curso. Não adianta criticar o curso, porque às vezes, a nossa primeira tendência, quando a gente não consegue uma coisa, é criticar. Colocar a culpa no outro. Não é porque a Alessandra não me deu atenção, ou porque o curso, sei lá o que, não sei o que. Não, não é nada disso, querida. Assim, com toda amor e carinho, é você, entendeu? Porque tudo que a Alessandra pode fazer, ela pode. E até às vezes eu sentia que ela me dava assim, Larissa, você pode, você consegue, mas Alessandra, você não sabe o que eu estou passando. Entendeu? Mas assim, você precisa acreditar, é só você que precisa, porque Deus acredita em você, entendeu? Ele te criou capaz, perfeita. Né? É importante você falar isso, porque é um comportamento comum, principalmente quando as mães entram na comunidade. A gente quer resolver a vida em um dia, e ninguém resolve, né, a vida em um dia, mas a gente quer resolver esse problema, a gente tem urgência nisso, só que a gente está acostumado a cair sempre naquela armadilha do vitimismo, né? Isso, porque de repente exatamente. você é mesmo vítima da situação. Só que não precisa continuar sendo, né? Uma vez que a gente entende que, na verdade, a gente não precisa ter o apoio de ninguém, a coisa começa a ficar mais fácil quando a gente cria essa autorresponsabilidade que você criou, né? Fala, não, sou eu que tenho que ir lá e colocar a mão na massa. Se eu não fizer, não vai acontecer, né? Pode ser que, assim, olha só, a responsabilidade pode ser que não seja só sua, do jeito que tá. Mas, muito provavelmente, você tem 95%, assim, na sua mão, sabe? 95%, 96%, 99%, arrisco dizer que 99% tá na sua mão. Independente se seu marido vai te ajudar ou não, independente se você tem dinheiro ou não, independente, sim, você é capaz de arranjar o dinheiro, porque se fosse para ir lá para os Estados Unidos para ganhar $1 bilhão, você ia dar seu jeito de arranjar o dinheiro, entendeu? Então, assim, dinheiro também não é desculpa, apoio não é desculpa, entendeu? Quando a gente quer, a gente acredita que a gente vai conseguir, a gente consegue. E quando você começou, né, nesse processo, em quanto tempo você percebeu que você começou a ter um resultado positivo com a Giovana? Muito rápido, né? A linguagem de amor é muito rápida, é muito instantâneo. Quando você fala sobre ela, em uma semana, menos de uma semana, você consegue ter os primeiros benefícios. Muito bom. E o que você acredita que levou, assim, você ter esse resultado? Além do método, né? Porque o método tá lá, eu ensino o que você tem que fazer e você coloca em prática, mas o que você acredita que, além do método, o que você fez, o que veio de você para você ter esse resultado com ela? Persistência, paciência, o amor. É pensar assim, deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhosa, né? Porque a gente diz que é do nosso jeito, ou então sonha com aquele filho perfeito, entendeu? Você precisa realmente passar pela aceitação, aceitar
o seu filho da forma que ele é. Então, assim, com as suas virtudes, que estão muito... Às vezes a gente foca mais nas não virtudes do que nas virtudes. Só que todos os filhos têm virtudes. Então, a gente tem que focar nas virtudes que os problemas vão desaparecendo. Entendeu? Porque eu fui lendo aqui, né, a gente antes de começar, assim, viu quais os sintomas de TDAH e que a sua filha tinha urgente, e o outro também de hiperatividade. Assim, ela tinha todos menos um da de cima, assim, do TDAH, e todos menos um da agitação. Você tá entendendo? Eu vi, caramba. Só que eu não foco mais nisso, sabe? Assim, isso já melhorou muito. Assim, falar que desapareceu aquilo ali tudo, não desapareceu, entendeu? Assim, um ou dois ou três ali que desapareceram, mas ainda tem os outros. Mas, assim, eu nem percebo mais, porque eu já aprendi a lidar com isso. E ela também aprendeu. Que você fala assim, não, ainda tem aqui, mas eu já aprendi a lidar com ele. Vamos ver aqui, ó. Eu anotei, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, o que resolveu, né? Que você quer isso? Podemos falar nessa sequência. Fala primeiro quais você resolveu, qual a gente eliminou. Então, lembra que às vezes ela pulava questão, pulava palavra, tinha muita dificuldade para ler, ela já tá lendo, entendeu? Eu tive que mudar a estratégia, porque às vezes uma estratégia não tá funcionando, você tem que mudar. Então, a tia deu uns livros para ela que ela tá gostando, sabe? Não é os livros que eu daria, mas assim, eles são muito bons também, tá entendendo? Que são histórias curtas, são contos, entendeu? Até incentivo vocês. Então, são 2, 3 paginazinhas por dia e ela consegue ler e gostar, porque ela tem que gostar. Então, o que eu aprendi é isso, que ela precisa gostar do que está fazendo. Ela não faz aprender por aprender. Eu amo aprender. Qualquer coisa, me dá um negócio para aprender que eu gosto. Ela não, ela quer assim, não, eu tenho que aprender isso para quê? Por quê? Qual o motivo? Entendeu? Então, você tem que entender também os valores do seu filho, que também são diferentes dos seus, né? Sim. Então, isso ela superou. Ela consegue, a parte educacional, ela consegue ser autônoma, assim, sabe? Assim, é aluna nota 10? Aluna nota 9? Não, é aluna nota 8. Você tá entendendo? Mas eu preciso aceitar isso. E eu de alguma forma, antigamente, eu aceitava ela ser mediana, mas hoje não. Assim, você pode mais, você consegue, entendeu? É assim, antigamente não. 8 tá bom. Agora não. Ela gosta de desafio também, entendeu? Então, assim, você pode mais. Teve um dia que eu falei assim, você não vai conseguir fazer isso, porque tava com raiva mesmo. Só que era na raiva, não na raiva boa que a gente faz, assim, por exemplo, que é a frustração que a gente aprende, né? Gerar frustração no nosso filho. Mas eu falei, era com raiva mesmo, eu tava com raiva. Você não vai conseguir fazer isso. E não é que ela fez. Só para vencer aquele desafio, né? Mas eu falei com raiva, você não vai conseguir. Depois eu me arrependi de ter falado, sabe? Quem gosta de desafiar, a criança que gosta de desafiar a mãe, ela também gosta de ser desafiada, né? Às vezes ela tá te desafiando que ela tá pedindo para você desafiar ela. No bom sentido, né, gente? No bom sentido. Legal. O que mais que a gente pode? Essa questão da agitação, dos estudos, resolveu, né? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, a desatenção reduziu e a agitação reduziu. E como que reduziu? Planejando melhor o dia a dia dela, porque assim, ó, ela não acorda já tão agitada, já tem uma sequência do que fazer, entendeu? Ainda não consegui realmente a questão dos hábitos bem certinhos, sabe? Aquela rotina super diária. Eu não consegui, porque talvez eu também seja TDAH, sabe? Mas deixa eu fazer uma pausa aqui. Essa rotina muito certinha, ela não vale para todo mundo, né? A gente até já conversou sobre isso. Você, e eu arrisco dizer que ela também, vocês precisam daquele improviso, né? Então, a rotina, ela não serve para todo mundo. Tem gente que se dá bem com a rotina bem certinha. Não, eu tenho que fazer. Eu marquei para fazer 10 horas, eu tenho que fazer 10 horas. Se eu fizer 10 e meia, eu já vou ficar, puxa, né? A Larissa, não. A Larissa, se ela não tiver o horário ali, ela tem que saber o que ela tem que fazer no dia, mas não tão certinho. Ela se sente mais confortável com isso e tá tudo bem, né? Então, uma coisa é a gente ter uma organização e a gente até compreender, né? Como que essa organização funciona para mim,
né? E nisso eu acredito que você está indo muito bem aí, por tudo que eu tenho acompanhado. Então é isso, reduzir os sintomas, entendeu? E assim, é a ponto deles não aparecerem, porque você foca no certo, você não foca no que tá dando errado, entendeu? Sim. Importante a gente falar também, gente, que o TDAH não tem cura, né? Então, assim, a gente mesmo não sabendo se tem, se não tem, se tiver, tá aí, né? Escondidinho aí, suprimido, reduzimos, né, esses sintomas, mas ele tá aí. Se em algum momento você deixar de fazer a coisa da maneira correta, vai voltar. Aliás, né, teve algum momento aí que você deixou de fazer o que devia fazer e você percebeu isso? Então, na linguagem de amor, né? Poxa, deu super certo, né? Fiz ali mais ou menos assim um mês, bem certinho. Poxa, tá de boa, né? Já fiz assim um mês. Olha, espetáculo, né? Agora eu vou focar no meu trabalho, porque é isso que eu quero. Quer dizer, não que eu não quisesse cuidar bem da família. Mas aí começou a desandar, porque ela percebeu, poxa, mãe, você não tá. Você não tem mais tempo para mim. Você quer. Aí deu uma desandada. Aí quando desanda, o esforço é maior porque você gerou uma frustração, você gerou assim, será que a minha mãe vai voltar ao que ela era? Aquilo era só historinha, que ela entrou num curso, ela tá sempre em curso diferente, aí muda um pouquinho, aí depois desanda, entendeu? Então, assim, ela ficou meio assim, aí eu não sei, né? Deu essa insegurança para ela. Então, toda vez que a gente retroage, existe um esforçozinho maior de voltar, mas consegui voltar. E agora eu não pretendo mais sair. Se eu sair um dia, caraca, sair um dia, meu pai, o que eu tenho que fazer em dobro no dia seguinte? Sair um dia e voltar no dia seguinte é mais fácil do que você sair uma semana, né, do caminho. Você tem uma semana de gap aí para recuperar. Isso. Né? Então, por isso, porque o que a gente né, o que está lá no nosso DNA, está lá e vai continuar lá. Né? Então, você tem razão quando você fala que 99% aí está nas mãos da mãe resolver a situação. Né? Quando a gente faz o que a gente precisa fazer, a coisa funciona. Quando a gente não faz, a coisa desanda. Né? E com relação à alimentação, o que você percebe também quando vocês saem aí dessa parte da alimentação? A gente fez aos poucos, a gente conseguiu chegar assim, uma alimentação assim, 90% dentro do protocolo, só que aos poucos também eu acabei abrindo mão, sabe? Porque tem essa questão da influência, né, da família contra, vamos dizer assim, mas fui eu que tomei a decisão de acabar deixando, entendeu? Naquele momento, a minha gestão emocional não estava boa o suficiente para eu falar assim, não, assim, ser firme, e eu acabei deixando passar, e achava que, assim, ia ser só aquele dia, mas é só aquele dia, e é só aquela semana, só aquele mês, e hoje a gente já melhorou, mas, assim, ainda não era o que estava antes, entendeu? E o que você percebe de diferença no comportamento dela e no seu também, porque a gente sabe que afeta o nosso comportamento também, né? O protocolo alimentar. Aqui em casa ninguém tem o TDAH e a gente segue também, né? Porque tem alguns alimentos que eu tenho consciência que faz mal para qualquer pessoa. E o que você percebeu aí quando você teve essa recaída? Agora você está retomando, né? Mas quando teve essa recaída, o que foi mais nítido para você do comportamento dela que alterou? É a agitação, né? A agitação e o humor fica alterado. Ou fica mais, como você falou também, né? Que a gente estava conversando aqui no off, fica mais chorona, ou fica mais irada, entendeu? E um pouco mais de dificuldade de concentração, né? Volta a ficar um pouco mais a desatenção. Entendi. E o que eu sinto em mim são os gases, né? Gases. Fico na barriga, entendeu? Bem, porque o nosso organismo não está acostumado mais, né, com as comidas que são inflamatórias. Aí você começa a colocar aquilo ali de novo, né? Aí a coisa começa a desandar tudo de novo, não só na parte emocional, na parte fisiológica também, né? Tem gente que vai ter dificuldade de ir no banheiro, tem gente que vai ter uma série
de questões aí fisiológicas mesmo. Aí hoje vocês estão retomando isso, e na questão da liderança, né? Quando que você percebeu que você começou que você se tornou, né, uma mamãe elefante, que começou a funcionar esse negócio? Quando que você percebeu isso? Que caiu essa ficha, assim? Eu percebi que depende de mim, né? Assim, eu realmente acredito que 99% aí depende de mim. Então, é ter o autocontrole, o domínio próprio, porque se eu estiver bem, eu vou conseguir dar uma boa liderança para minha filha. E foi que eu comecei a cuidar mais de mim, e aí melhorou, né? E eu consegui perceber que era importante, né? Que a gente está a questão da liderança, você conseguir perpassar todos aqueles caminhos, né? Tanto quando é mais coercitivo, que é o primeiro estágio, como é que é o nome? Da imposição. Posição, né? Depois do relacionamento. E eu consegui, assim, eu percebo, bom, a Giovana hoje está como? Qual é o nível de liderança que eu preciso exercer sobre ela? Tomar cuidado com a sua própria gestão emocional, porque hoje ela está assim, não está a mais obediente, porque nos últimos 2 dias aí eu estava mais focada no trabalho, eu dei menos atenção para ela. Então hoje ela está no comportamento médio. Só que eu tô mais agitada, eu hoje sem querer eu saí rasgando um pouquinho, sabe? Aí caraca, aí eu fui um pouco além, então eu falei, filha, perdão, mãe, foi um pouco dura assim com você. Mas olha só. É importante a gente falar, né, gente, que nós também não somos um robozinho, né? Assim como nossos filhos não são, a gente também não é. E aí vai ter dias que a gente vai pisar na jaca, né, mesmo, e tá tudo bem. Mas eu acredito que a sua atitude foi correta de chegar para ela e expor isso. Falar, olha, desculpa, eu errei, né? E nisso a gente também vai mostrando para ela que tá tudo bem errar, desde que eu me policie para isso não acontecer. Mas se acontecer, eu vou lá e eu reparo o meu erro, né? Porque a gente não é um robô e a gente não é perfeito e a gente nunca vai ser. E a gente fala que a liderança ela é situacional, né? E olha como é rápido. 2 dias que você deixou de fazer alguma coisa aí, já apareceu esse sintoma, né? De novo, você volta e isso volta para o lugar de novo. Sai um pouco da rotina, né? Sempre quando sai da rotina, tem uma família em casa, sai um pouco da rotina, né? Horário de dormir, horário de acordar, toda a logística. Então, sai um pouco. E também, assim, né? A questão de se libertar da culpa. Você também não pode, assim, errou, se perdoa, entendeu? Respira e faz o que precisa ser feito. Não precisa, ai, meu Deus, peguei pesado com meu filho hoje. Não, gente. Respira. Pai, o que eu preciso fazer agora para ser uma mãe melhor agora? Entendeu? Exatamente. Decidir. Faz o CD ali. E legal. E hoje, assim, hoje você tem essa consciência, né? Que eu acredito que eu tô nesse 5 aí, de gerar o legado. E quando você pensa, né, a maneira como você estava com ela antes, a maneira como você vivia com ela antes, e tudo que vocês conquistaram, né, de 1 ano para cá, tudo que vocês, nem me lembro, acho que faz mais ou menos 1 ano. Comunidade. Tudo que vocês conquistaram de 1 ano para cá, fazendo rapidamente essa retrospectiva aí na sua mente, né? Qual é o seu sentimento como mãe? De gratidão, de alegria, que é possível, de esperança, que depende de mim para ser ainda mais surpreendente, né? Que eu possa ensinar, que eu sou capaz de ensinar, que eu sou capaz de ter uma boa gestão emocional minha e ensinar isso para ela. Sou capaz de respeitar os valores, respeitar ela, amá-la do jeito que ela crer que visualizar um futuro extraordinário para ela, para mim, pensar sempre, né, o que é melhor para ela antes de pensar o que é melhor para mim, né? Porque muitas vezes você está mais preocupado com o que o outro vai pensar do seu filho ou de você do que realmente resolver o problema, né? Assim, ai, meu Deus, meu filho está fazendo birra, o que vão pensar de mim? Né, não?
Ninguém paga nem. Tô nem aí, né? Bem da verdade é essa. Ninguém tá aqui, né, para saber o que eu passo, ninguém paga minhas contas. É. Legal. E você a sua história, ela é muito parecida com de algumas mães que a gente tem na comunidade, de muitas, na verdade, que entram e tem só essa suspeita. Não tem realmente um diagnóstico do TDAH e acaba nunca tendo também, né? Porque não é mais necessário. E por isso eu acredito que pode, né, que a sua história vai ser e está sendo aí muito inspiradora para muitas delas, né? E se você pudesse deixar uma mensagem final aí para as mães que de repente vivem a mesma situação que você estava vivendo antes, né, de entrar na comunidade, que era aquela situação de desobediência, de enfrentamento aí da Giovana, qual mensagem você poderia deixar para elas? Que é possível reverter isso, que existe um passo a passo, existe ali um caminho a ser percorrido, que você precisa se sentir capaz, e você é capaz, né? Porque Deus te deu essa capacidade. Se você recebeu esse presente, que é seu filho, é sinal que você tem poder, autoridade de cuidar muito bem da vida dele, e é super possível. É só você realmente não cair no vitimismo, não achar que é impossível, seja financeiramente, seja emocionalmente. Não sei qual é o seu impossível, né? Você precisa ir além, né? Você se visualizar subindo essa escadinha aí e superando esse obstáculo, seja um obstáculo financeiro, seja um obstáculo emocional, seja um obstáculo, não sei, pode ser outros aí, mas você é capaz de superar esses obstáculos e ter uma vida extraordinária que você merece, né? E melhorar o relacionamento com seu filho é um passo, né? E aquele vai ser o primeiro passo, talvez, para você se tornar a mulher que você sempre desejou ser. Porque, assim, não há uma frustração maior do que realmente ter uma vida prejudicada com o filho, né? Acho que é uma das maiores dores das mulheres, né? Eu acho que talvez até do que do casamento, né? Porque muitas enfrentam dificuldades aí no casamento, mas eu acho que uma dor com filho, acho que nada pior, né? Assim, do que isso. Então, assim, é uma dor que você é capaz de enfrentar. Essa que é o meu desafio para você, é enfrentar essa dor, né? Essa dificuldade com seu filho aí, que só você sabe como é, né? Com certeza. E nesse processo, ter o apoio de pessoas que já passaram por esse processo, né? E de pessoas que estão passando por esse processo e buscando a solução também, a mesma solução que você, ajuda muito. Qual foi a importância dessa comunidade mesmo, desse ajuntamento de pessoas que têm o mesmo objetivo? Qual foi a importância disso para você? É toda. É saber que, assim, caramba, quando realmente o negócio estiver, assim, estreito, eu posso levantar minha mão e pedir ajuda, entendeu? Então era isso que eu fazia. Ai. A lição tá muito difícil, olha só. A lição é sempre no mesmo tom, na mesma voz. Não, eu entendo que seja difícil, mas você pode, você consegue. Nossa, gente, até pode achar que, assim, às vezes, bom, será que ela está me tratando com tanto amor, assim? Às vezes parece ser tão, assim, racional, tão fácil. Mas não é, assim, realmente, se você Tem querer que meus vai momentos ser mais fácil, irracionais também, né? se você realmente acreditar que vai se tornar cada vez mais fácil, vai se tornar cada vez mais fácil. No início é difícil, mas mais difícil do que essa jornada, que é difícil, não vou falar que é fácil, porque não é. É viver para sempre com essa dor, né? Com essa frustração. Exatamente. Quando a gente se torna mãe, a gente sempre tem que escolher qual trabalho a gente vai ter, né? Você vai ter trabalho para educar o seu filho e tornar ele a pessoa que você gostaria que ele fosse, ou você vai ter o outro trabalho, né? Que é toda essa dor, essa frustração. Algum trabalho você vai ter. Você precisa escolher, né? Eu acho que foi isso também, arregaçar a manga, sabe? Porque, assim, eu sempre tive um pouco as coisas na mão, sabe? Então, assim, eu nunca precisei correr atrás, entendeu? Caraca, vou ter que arregaçar a mão mesmo. Assim, se talvez não tenha, eu acho que não tem ninguém aqui para me ajudar, então, assim, sou eu mesmo, vou ter que fazer, entendeu? Legal. Você construiu essa autorresponsabilidade, né?
E a sua história é muito parecida com a minha também. Também tinha essa dificuldade, também superei essa dificuldade. E hoje, o que você percebe? TDAH é um bicho-papão? TDAH não é bicho-papão. Meninas, então, vamos ficando por aqui, né, nesse podcast Mamãe Elefante, agradecendo aí a presença da Larissa, de abrir um pouquinho da história dela para vocês, para enriquecer, né, a vida de vocês. Espero que tenha servido de inspiração e que, como ela venceu, né, as dificuldades aí com a filha dela, você também pode vencer as dificuldades com o seu filho. E quem está colocando aqui, né, que deixou comentários aqui, falando sobre que percebe os sintomas do TDAH no filho e tal, você não necessariamente precisa ter um diagnóstico para iniciar esse processo de ajuda para o seu filho. A Larissa não tem um diagnóstico, né? Até hoje não tem um diagnóstico e acho que nunca vai ter, né, Lari? Mas ela sabe como ajudar a filha dela, independente do nome que isso tenha, né? Esse que acredito que seja o principal. Então é isso. Vamos ficando por aqui e até a próxima live. Beijo no coração.